Fala pessoal, professora Aninha Buarque, e hoje nós vamos para mais uma aula da nossa isolada de redação. Nessa aula, nós vamos estudar sobre a conclusão da redação. Então, bora lá! Hoje nós vamos estudar a estrutura, entender, né, essa estrutura da conclusão, o que não pode faltar e como que eu faço para ter uma conclusão digna de uma redação nota 1000, né? Lembrando que esse parágrafo é o único parágrafo do texto em que vale uma competência inteira, né? A competência 5, como nós já estudamos em aulas anteriores, ela se destina exclusivamente à correção da proposta de intervenção, que é o que é trazido na conclusão da redação Enem. Então, vamos lá entender a função desse parágrafo, o que não pode faltar nesse parágrafo, tá? Então, primeiramente, qual que é a função da conclusão? O que precisa estar lá, né? Ela precisa retomar a tese, ou seja, a ideia central que é defendida ao longo de todo o seu texto. Vamos ter um cuidado aqui para não confundir a tese com as teses, né? Os argumentos. Nós definimos lá na introdução 2 argumentos que vão ser tratados cada um em um dos parágrafos de desenvolvimento. Mas a tese é aquela ideia central, aquilo que você defende acerca do tema, né? O seu ponto de vista sobre o tema, que você vai desmembrar aí ao longo do texto através dos argumentos, né? Do D1, do D2 e fechar com a conclusão, tá? E aí eu preciso, além de retomar a tese, fechar o raciocínio que eu apresentei no desenvolvimento. Então, muitas vezes eu retomo também as teses, né, os argumentos 1 e 2, para fechar de fato, apresentando todas essas ideias. E, por último, e mais importante, que é a parte principal do parágrafo de conclusão e que vai ser avaliado na C5, né, a proposta de intervenção. Eu preciso apresentar na minha conclusão uma proposta de intervenção clara e viável, tá? Prestem muita atenção a essa palavra. Por que que a minha proposta de intervenção ela precisa ser viável? Ela precisa ser algo que possa verdadeiramente funcionar, tá? Então, por exemplo, eu não posso criar uma ideia mirabolante para dizer que esse problema vai ser resolvido. Por quê? Porque isso não vai ser viável. Eu não posso pegar e dizer que a minha proposta de intervenção é que o governo federal pegue todas as pessoas que estão aí em situação de rua, por exemplo, e levem para outro planeta, né? Mesmo que eu estruture isso dentro dos elementos da intervenção, é uma proposta viável? É algo que pode realmente ser feito? Obviamente não, pelo menos não até 2050 por aí, né? Então, eu não vou trazer uma solução que não se apresenta de fato como uma solução, porque eu não vou estar construindo uma proposta viável, tá? Como eu já falei, esse parágrafo, né, de conclusão, ele se relaciona com a competência 5 do Enem, que nós já estudamos, que é a de elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos, né? Também já falamos sobre isso. Muito cuidado para não ferir algo que está dentro aí das leis relacionadas à dignidade humana, tá? E aí a nossa proposta, que vem nesse parágrafo de conclusão, ela precisa conter os 5 elementos da intervenção. O primeiro elemento, o agente, né, aquele que vai realizar a ação que vai ser feita, né, o que será realizado por esse agente, o meio ou modo, a maneira como isso vai ser realizado, a finalidade, ou seja, o intuito, né, para que eu vou realizar tal ação. E o detalhamento, que é um aposto, né, uma informação a mais que eu irei acrescentar em algum dos outros elementos. Pode ser um onde, um quando ou com que recursos, especificar alguma coisa aí dentro desses elementos, tá bom? Então, o esquema da conclusão. Existe uma estrutura que é uma estrutura recomendada, né? Não existe uma única estrutura correta, mas nós trabalhamos com a estrutura padrão, ou seja, aquela que apresenta de maneira mais clara todos os elementos e que é uma estrutura que a gente consegue observar analisando as redações que recebem a nota 1000, tá? Então, qual que é a estrutura recomendada? Primeiro, frase de retomada da tese, né? Aquela paráfrase da introdução. Então, aquilo que eu citei na introdução, eu vou parafrasear no meu primeiro período da conclusão. Em seguida, eu vou trazer a proposta de intervenção, que é onde eu vou apresentar os 5 elementos da intervenção que nós acabamos de falar. E, por último, a frase de fechamento, que é uma frase opcional para dar tom de conclusão.
opcional entre aspas, tá? Como eu falei, não é obrigatório, mas quando nós analisamos as redações nota 1000, nós vemos que todas essas redações trazem um gancho de finalização, que é a frase para fechar o texto, que pode fazer ligação com algo que você já citou ao longo do texto. Então, pode fazer um gancho de finalização com o repertório da introdução, por exemplo, que é um gancho muito comum nas redações nota 1000, tá? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui um exemplo de uma redação, né, uma conclusão de uma redação nota 1000, para que nós consigamos visualizar todos esses elementos, tá? Portanto, é evidente que a violência contra a mulher ainda constitui um grave problema no Brasil, exigindo ações efetivas. Nesse sentido, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, deve incluir nas escolas públicas campanhas de conscientização sobre a igualdade de gênero, com o apoio de profissionais da área de psicologia e assistência social, a fim de desconstruir estereótipos e prevenir comportamentos abusivos desde a juventude. Além disso, é essencial que o judiciário atue de forma mais célere e eficaz no julgamento de casos de violência doméstica, garantindo proteção às vítimas. Com essas medidas, será possível reduzir esse tipo de crime e promover uma sociedade mais justa e segura. Vejam só. Então, eu tenho aqui, no meu primeiro período, né, o tópico frasal da conclusão, que é quando eu trago o elemento coesivo, que é o operador argumentativo, portanto, e trago a relação com a temática, né, com a tese desenvolvida ao longo do texto, mostrando que a partir de agora eu vou solucionar esse problema. Depois eu já venho com a proposta de intervenção. Ó. Então, eu tenho o governo federal, que está aí como agente, né? Governo Federal, Ministério da Educação, e na outra proposta eu tenho também o Judiciário, né? Vejam que eu tenho duas propostas aí. Na ação, eu tenho incluir campanhas e agilizar julgamentos das duas propostas. No meio, eu tenho apoio de psicólogos na primeira proposta, atuação judicial eficaz na segunda. Na finalidade, eu tenho prevenção e proteção às vítimas. E o detalhamento, eu tenho escolas públicas e casos de violência doméstica. Então, vejam que eu consigo trazer todos esses elementos dentro da minha proposta e eu consigo visualizá-los, né? Existem alguns termos, algumas palavras que nos ajudam a deixar esses elementos mais claros, ó. Então, vejam que aqui eu tenho o governo federal, agente, né? Por meio do Ministério da Educação, por meio deve incluir verbo indicando ação, tá? Campanhas de conscientização com o apoio, tanana, tanana, a fim de. Eu consigo perceber claramente a finalidade, né? A fim de desconstruir e prevenir, tá? E na segunda proposta, a mesma coisa. Vamos lá. Uma dica aqui muito importante que você não pode jamais esquecer, tá? Nunca finalize a redação sem propor uma ação concreta e detalhada. Palavras-chave aí da sua intervenção, tá? O Enem valoriza soluções realistas e socialmente responsáveis. Aquilo que nós estávamos falando sobre o fato de ser viável, né? Precisa ser algo realista, algo que possa de fato ser realizado, que possa combater o problema. Vejam que nessa conclusão nota 1000 aqui, nós falamos sobre o governo federal incluir nas escolas campanhas de conscientização. É algo realista? É algo viável? Totalmente, né? Com apoio de profissionais, psicólogos, né, de assistentes sociais. Nós sabemos que o governo ele pode trabalhar de forma multidisciplinar, então ele pode pegar profissionais que já são profissionais, né, da rede pública e trazer também para a realidade escolar, totalmente viável. Na segunda proposta, fala do judiciário em relação a ser mais eficaz no julgamento dos casos de violência, que também é algo viável, né? Dar um rigor de maior urgência a esses casos não deixa de ser possível para garantir a proteção das vítimas, tá? Então, é muito importante se atentar à necessidade de que essa proposta ela seja realmente realista e que ela seja detalhada, de que maneira ela pode ser colocada em prática, tá? E aí, se vocês observaram, esse parágrafo que nós lemos, ele traz duas propostas de intervenção no mesmo parágrafo de conclusão. Uma proposta completa, ou seja, com os 5 elementos, e uma incompleta, que trouxe ali 3, né, elementos da intervenção.
Por que que eu devo fazer isso, né? Por que que a gente visualiza muito isso nas redações? Normalmente, nos parágrafos de desenvolvimento, nós utilizamos 2 argumentos, né? Nós tratamos de 2 problemas. E esses 2 problemas, às vezes, eles são de âmbitos, digamos assim, diferentes. Então, um problema envolve a atuação do governo, outro problema envolve já mais diretamente a sociedade. Então, nem sempre eu vou conseguir solucionar, né, esses 2 problemas com a mesma solução. Eu preciso talvez pensar em soluções diferentes. Então, eu vou utilizar essas 2 soluções diferentes para fechar ali as ideias no sentido coerência textual, mas eu só preciso montar para a avaliação da competência 5 uma proposta completa. Se eu tiver uma proposta completa, eu já vou gabaritar a competência 5. Então, eu faço uma completa, né? E faço uma incompleta para abordar o outro argumento, tá? Então, para que eu faço isso? Para ganhar tempo e espaço, né? A nossa conclusão, ela não pode ser longa demais, porque a gente tem um texto de no máximo 30 linhas, né? Os parágrafos de desenvolvimento já vão tomar aí um grande espaço. Então, é preciso apresentar, né, uma síntese aí desse espaço. O que é que eu faço? Faço uma proposta completa com os 5 elementos da competência 5, e aí eu já mostro que eu tenho o domínio dessa estrutura exigida, né? É isso que a avaliação da competência quer ver, se eu domino os elementos da intervenção. Se eu já mostrei que eu domino, então se eu fizer uma outra proposta incompleta, não é porque eu não domino, é porque não é necessário para abordar o segundo problema, tá? E aí essa proposta incompleta, ela vai complementar, né, o texto, mas também não vai estourar o espaço que você tem ali limitado, tá? Além disso, eu também consigo demonstrar, né, mais de uma solução, ou seja, que eu consigo pensar nos problemas que eu abordei de uma maneira mais completa, né? Mostra que você pensou em diferentes formas, mesmo que só uma delas esteja ali detalhada. Isso valoriza a sua argumentação no sentido de C2 e C3 e também enriquece a sua conclusão, né? E também é uma segurança para garantir a nota alta na competência 5, né? Mesmo que o seu corretor ele considere aí uma das propostas vaga ou incompleta, né? A outra proposta, se ela de fato estiver bem estruturada com os 5 elementos, já garante a pontuação máxima nessa competência, tá? Porque a C5, como a gente falou quando estudou essa competência, ela vai avaliar uma proposta completa com os 5 elementos. Por isso, como eu disse para vocês lá na aula de C5, eu não posso fazer 2 propostas, em uma eu colocar 3 elementos e em outra eu colocar 2. Aí eu não vou ter uma nota boa na C5. Por quê? Porque eu fiz 2 propostas incompletas. Eu preciso em uma proposta ter os 5 elementos. Fazendo isso, aí pronto, a outra proposta está livre, digamos assim. Eu não tenho a obrigação mais de colocar todos os elementos nela, certo? Vamos ver isso aqui em um exemplo prático. Uso excessivo de telas por crianças. Diante disso, é fundamental que o Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Educação, promova campanhas educativas em escolas e mídias sociais por meio de vídeos, palestras e materiais didáticos, com o objetivo de informar pais e responsáveis sobre os riscos do uso excessivo de telas por crianças e orientá-los sobre alternativas saudáveis de lazer. Além disso, as famílias devem incentivar a atividade ao ar livre e momentos de convivência sem tecnologia, contribuindo para o equilíbrio no cotidiano infantil. Então, vejam que aqui nós temos 2 propostas, né? A primeira proposta, que está aí em negrito, ela é completa. Eu consigo enxergar o agente, a ação, o meio, a finalidade e o detalhamento. A segunda proposta, que é essa que está mais clara e em itálico, ela está incompleta, mas ela reforça a solução envolvendo o que seria aí um segundo argumento, né, que é a responsabilidade das famílias, com uma ideia simples, mas que está coerente com o que foi desenvolvido no texto. Percebem? Então, isso é um exemplo prático de uma redação que consegue trabalhar muito bem com 2 propostas, trazendo uma completa, uma mais simples, né, incompleta, mas as 2 com coerência com o que foi trabalhado ao longo do texto, certo? Muito cuidado, tá? Como eu já falei aqui, não use 2 propostas incompletas, senão a sua nota nessa competência vai cair. E evite que a segunda proposta, ela soe de maneira solta, de maneira mal conectada, que aí você vai criar um problema lá na C4, né? Então, sempre utilizar os operadores argumentativos. Vejam que no exemplo prático aqui, a segunda proposta começou com o elemento além disso, né? Além disso,
as famílias devem incentivar. Então, eu mostro que essa segunda proposta, ela não está tão robusta como a outra, porque ela está complementando o que já foi dito. E eu mostro isso através do operador argumentativo. Então, eu posso usar conectores como além disso. Outra medida importante é, né, complementarmente, adicionalmente e por aí vai, certo? Resumindo, para a gente não esquecer, por que é importante fazer duas propostas, né? Uma completa e uma incompleta? Garante pontuação máxima, né? Por que isso funciona? Porque uma proposta completa já basta para avaliar a competência 5, tá? Enriquece a conclusão. Por quê? Porque você está apresentando uma pluralidade de ideias, ou seja, você está demonstrando que você consegue ir além na sua argumentação. Economiza espaço, por quê? Porque se você já fez uma proposta completa, a segunda proposta ela pode ser mais simples, né? Ela não precisa ter todos os elementos. E também dá margem para erro, digamos assim. Se o corretor achar aquilo ali meio incompleto, ainda há uma proposta completa para ser avaliada. Então, você garante esse fechamento aí na C5, tá bom? Então, isso é o que nós precisamos entender para garantir uma competência 5 com a nota 200 em uma conclusão de uma redação nota 1000. E eu espero vocês na próxima aula.